Vamos novamente conversar um pouco, né? Vamos falar agora sobre TDAH, o transtorno de hiperatividade e desatenção, ou de desatenção com hiperatividade e impulsividade, certo? Veja, foi um diagnóstico muito utilizado, muito realizado há uns tempos atrás, chegou a ser moda, né? Tudo era TDAH. Assim como hoje, nós temos hoje um diagnóstico que eu digo que virou moda, que é o autismo, né? Tantas e tantas hipóteses de autismo que chegam no consultório. Mas é assim que a sociedade vai evoluindo, né? É normal que isso aconteça, por isso que esses vídeos de esclarecimento são muito importantes. Aqui é a doutora Télia Rúbia, médica neurologista, formada médica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, e hiperneurologia pelo Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo. Vamos lá, o TDAH. O TDAH é uma condição dita que é um distúrbio de neurodesenvolvimento infantil. O que significa? Na formação do cérebro, na maturação do desenvolvimento, pode acontecer alguns distúrbios, né? Dentre os que são classificados aí, nós temos a descalculia, a dislexia, né? A descalculia, a dificuldade de associar conhecimentos a símbolos gráficos de números, a dislexia para leitura, né? Conseguir associar o som, o fonema àquele símbolo gráfico que é a letra, né? Nós temos outras condições como o autismo, né? E aí entra algumas outras também distúrbios, só que aí já não é do neurodesenvolvimento, são comportamentais, como o transtorno opositor desafiador e o transtorno de conduta, que pode se associar muito ao TDAH. Muito bem. O TDAH, ele é uma condição que já começa congênita, chamada da síndrome do pensamento acelerado congênito, né? Geralmente os sintomas já começam a ser percebidos na fase pré-escolar e eles tendem a continuar e persistir até a idade escolar e até mesmo a adolescência e fase adulta, tá certo? Tendo a remissão de alguns sintomas, mas normalmente persistem muito deles. Então é uma condição que não tem cura, né? Ele atinge aí de 5 a 11% das crianças, sendo mais comum em meninos, né? Numa proporção de 2 para 1, quer dizer, 2 vezes mais comum em meninos do que meninas. É uma condição que deve ser bem conduzida, bem tratada por equipe multidisciplinar, né? Que é neurologista, psicólogo, psicopedagogo, com orientação, para evitar que se evolua de maneira negativa, né? Podendo evoluir com outros transtornos psiquiátricos, né, e psicológicos, como por exemplo o déficit de autoestima, né, podendo levar a quadros de transtornos de humor, como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, uso abusivo de álcool, uso abusivo de drogas ilícitas, né? E, é claro, um desempenho acadêmico ruim, o que leva a várias dessas condições, e, obviamente, um prejuízo no desempenho profissional, tá? Bem, o que causa o TDAH? O TDAH, a gente não tem uma base fisiopatológica bem determinada, não é bem compreendido, né? Parece que está no lobo frontal ou pré-frontal. O que se sabe é que nós temos aí, né, igual temos 4 áreas da cognição quatro áreas da cognição todos nós. Nós temos a linguagem, nós temos a percepção de raciocínio, nós temos o índice de memória e nós temos de velocidade de processamento mental. No caso do TDAH, nós temos aumento na velocidade de processamento mental e as outras áreas da cognição não acompanham. Então, o paciente tem uma dificuldade de estabelecer um foco, atenção, concentração. E onde não tem atenção e concentração, não tem memória, né? Então, o paciente muito distraído, ele sem foco, está aqui, daqui a pouco está lá. Qualquer coisa tira ele da atenção, quer dizer, uma campainha bateu lá na frente, ele já quer ver o que é. Então,
ele não tem foco, ele é muito hiperativo. Como a velocidade de processamento mental é muito alta, a tendência da criança é que a parte motora acompanhe a parte da velocidade de processamento mental. Então, ele é uma criança mais agitada do que o normal. Ele sobe, ele escala em demasia, ele é impulsivo, se intromete nas conversas e não para sentado na sala de aula, parece que está a 1000 por hora o tempo inteiro, fala muito, parece que não escuta quando fala com ele, enfim. Tem uma série de sintomas, né? A dificuldade de estabelecer projetos a longo prazo, prefere projetos realizados em curto prazo, esquece muitas atividades diárias, tem vários critérios, tá? Esses critérios, eles têm que estar presentes desde a fase escolar, eles têm que estar presentes em no mínimo 2 ambientes, por exemplo, em casa e na escola. Eles têm que persistir por 6 meses e têm que ser muito frequentes. E eu não vou falar detalhadamente sobre esses sintomas, mas são 9 critérios de desatenção e 9 critérios de hiperatividade e impulsividade. Na verdade, são 6 de hiperatividade e 3 de impulsividade. Para se fazer o diagnóstico, precisa de ter 6 de desatenção ou 6 de hiperatividade e impulsividade, né? Então, é uma criança que precisa de cuidados especiais, de uma orientação pedagógica especial, né? E de um acompanhamento médico, acompanhamento psicológico e também um acompanhamento psicopedagógico. É uma criança que perturba muito os outros, né? Então, ela não é uma criança muito popular e isso acaba com a autoestima dela. Então, precisa estar acompanhando para ter um bom resultado, uma melhora da qualidade de vida e evitar as comorbidades no futuro, tá certo? O que a gente propõe, além desse acompanhamento pedagógico, psicopedagógico, psicológico, a gente também tem medicações. As medicações, elas têm uma eficácia muito interessante no sentido de reduzir a velocidade de processamento mental, né? Então, a criança melhora os sintomas. Os principais representantes são metilfenidato e a lisdexanfetamina. Tá? A gente pode usar alguns antidepressivos como segunda escolha, principalmente para o adulto, e, claro, os antidepressivos e outras medicações para as comorbidades que podem aparecer do quadro psiquiátrico, os transtornos de humor, como, por exemplo, depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, etc. Tá certo? É muito importante a gente estabelecer muito cuidado em um diagnóstico diferencial, para não rotular a criança. Porque quando você dá um diagnóstico, se você não fizer um diagnóstico certo, você pode estar tratando essa criança de maneira errada e assim você está perdendo tempo. Você está perdendo um tempo precioso para a gente recuperar essa criança, né? Então, se você tem como sintomas preponderantes a desatenção, você tem que lembrar de outras patologias. Então, por exemplo, os distúrbios psiquiátricos estão muito em voga na infância. Então, essa criança não está deprimida, né? Ela não tem ansiedade? Será que ela não está com algum outro tipo de transtorno obsessivo compulsivo? Como é que está a autoestima dessa criança? Será que ela, em vez de ter TDAH, ela não tem uma dislexia? Ela não tem uma descalculia? Ou às vezes até um déficit intelectual, né? Ou ela está deprimida mesmo, ela está apática, né? Como que está a autoestima dessa criança? Será que ela não está sofrendo bullying? Esses sintomas sempre existiram ou é agora? Porque se começou tem pouco tempo, provavelmente não é TDAH. Porque o TDAH, ele já é congênito, é a síndrome do pensamento acelerado congênito, né? Se você aumenta a velocidade de processamento mental e as outras áreas da cognição não acompanham, você não vai ter aprendizado, tá? Essa criança tem 1 milhão de motivos para sofrer muito, né? Com a autoestima, não se sentir amada em vários aspectos, por vários motivos. Seja o desempenho acadêmico ruim, seja porque nenhum dos coleguinhas gostam dele, porque ele incomoda, enfim.
precisa de uma atenção especial, tanto do meio acadêmico na escola, quanto no meio médico e paramédico. Quanto aos sintomas de hiperatividade, né, e impulsividade, nós temos outros diagnósticos diferenciais, né, que a gente tem que pensar. Primeira coisa, transtorno bipolar acelera muito a velocidade de processamento mental e pode sim confundir com TDAH, e a criança fica hiperativa. E o diagnóstico de transtorno bipolar na infância é muito diferente do diagnóstico do adulto, porque o quadro clínico é diferente. Tá? Não é tão frequente, mas nós não podemos deixar de considerar. E o que vai nos dizer é o tempo de início dos sintomas. Quando que começaram esses sintomas? Essa é a principal pergunta. O autodiagnóstico diferencial não é transtorno, tá? São os portadores de altas habilidades ou superdotação. Esse paciente, a gente tem que pensar quando? Se o paciente tem todos os sintomas de hiperatividade, mas tem um ótimo desempenho escolar, um bom desempenho escolar, está na hora de duvidar de TDAH, gente. Os neurologistas têm feito muito diagnóstico de TDAH em detrimento do diagnóstico de altas habilidades e superdotação. E isso é terrível porque a gente trata de maneira errada, tá? Qual a diferença? No caso dos autohabilidosos, eles também aumentam muito, eles têm uma velocidade de processamento mental muito mais alta. Só tem uma diferença. Todas as 4 áreas da cognição têm nível de atividade muito alto também. Então, a linguagem, a percepção de raciocínio, a memória e a velocidade de processamento mental têm o mesmo nível de atividade que está acima da média da maioria, né? Da maioria das pessoas. E a forma de condução é completamente diferente. E são crianças, como eles têm uma velocidade de processamento mental muito alta, elas são hiperativas, muito hiperativas, e podem enganar. As pessoas podem achar que elas são desatentas, que elas não têm foco, que elas não têm mais, elas têm uma percepção muito aguçada, uma memória muito aguçada. E esse diagnóstico diferencial ele tem que ser feito. No Brasil nós estamos fazendo de maneira errada, né? Então temos cuidado. Quando é que a gente diferencia? A criança é muito hiperativa, parece muito com TDAH, mas tem um bom ou um ótimo desempenho escolar. Aí já passou da hora de você poder fazer um diagnóstico diferencial bem feito, tá? E aí, o exame que a gente pede nesse caso é um exame neuropsicológico, que vai testar todas as 4 áreas da cognição. Então, o neuropsicológico é um exame que nos apoia muito na hora de fazer um diagnóstico diferencial, nesses casos, diferenciar de outras patologias, tá? Bem, esse é o que eu queria falar sobre o assunto, viu? Espero que eu tenha informado e trazido informações valiosas para vocês, tá? Um beijo para vocês, Deus abençoe, até a próxima.